sejam bem-vindos a mais um episódio do Agencast, o podcast criado para falar sobre marketplace de forma descontraída, descomplicada e para falar sobre vendas online da vida real. Sem receitas de bolo, sem promessas vazias, mas trazendo um bate-papo bem realista diante do nosso mercado. E hoje eu tenho a honra de receber como convidado esse cara que eu sou suspeito em falar, que eu sou muito fã, tá? É uma das figuras de liderança que eu tenho o maior respeito e que me inspira bastante, o cara que me moldou como professora, inclusive, e é Adilson Silva, ele que é diretor da MG7 Educação, minha segunda casa, inclusive, e hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre negócios, sobre mercado, sobre marketplace. Adilson, seja bem-vindo, e antes da sua primeira fala, eu já queria que você desse aí as boas-vindas à galera e dissesse como é que você começou aí no mundo do empreendedorismo. Maravilha, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com você aqui. Então, essa admiração, esse carinho, esse respeito são recíprocos. E vamos trazer o máximo de conteúdo possível aí para o pessoal, beleza? Como é que a gente começou, né? Os negócios na minha vida, eles acontecem desde a minha infância. Como eu tive uma infância bem limitada, por assim dizer, né? Financeiramente, a gente tinha que se virar de alguma forma. E aí meu pai, ele é bem mais velho do que eu, assim, ele tem idade de ser meu avô. Então, quando ele se aposentou, eu ainda era criança. Então, a renda que a gente tinha em casa era a renda da aposentadoria dele. Então, com essa limitação, me fazia precisar fazer algumas coisas. Então, desde criança, tipo, eu vendia picolé, eu vendia peão, bola de gude, fazia pipa para vender e tal. E eu sempre gostei da sensação de construir algo, vender aquilo, ganhando alguma coisa, né, tendo algum lucro. E aí eu ficava muito feliz quando eu via, por exemplo, o pessoal soltando a pipa que eu tinha construído e ganhado para fazer aquilo. E eu gostava muito daquela sensação. Só que aí, tipo, cheguei ali na vida adulta, né? Os sonhos de criança vão se desmoronando um pouquinho, né? Tem um período da vida da gente que a gente cai um pouco ali daqueles sonhos. E aí fui ter empregos normais. E durante 10 anos da minha vida, eu tive empregos. Eu tive 3 empregos. Eu trabalhei primeiro numa papelaria, depois eu fui mototaxista. E depois eu fiz Não carreira... sabia. Essa parte não sabia não, né? Também Imagina não. um cara desse tamanho, numa motinha Sim. pequena. De vez em quando levava uma O queda. velocímetro. Aí, e o tempo maior, no caso, entre mototaxi e na papelaria foram 3 anos, mais ou menos. 2 anos, mais ou menos. 2 anos e meio. E 7 anos e meio, mais ou menos, foi na Rota do Mar. Onde aí, de fato, eu fiz carreira e estudei, né? Aí foi um período onde, nesses praticamente 8 anos que eu estive na Rota do Mar, eu fiz uma formação acadêmica robusta, né? Eu tenho três formações acadêmicas e tal, então estudei esse período todo, saí crescendo dentro da empresa, e aí foi um período onde reacendeu a chama de empreender. E aí, como eu gostava muito, desde criança, eu tinha uma facilidade de ensinar as coisas para as pessoas. Eu lembro como se fosse hoje, assim, teve uma vez que uma menina da escola, que era considerada assim a patricinha da escola, a menina mais bonita e tal, ela nunca tinha falado comigo. E aí uma vez ela me procurou e disse assim, ó, Adilson, tu me ensina essa tarefa aqui. E aí eu me senti muito honrado naquela hora, né, porque a menina mais popular. E eu era criança e tal, não sei o que lá, aí eu disse, eu ensino, vai custar tanto, aí eu cobrei dela. Aí foi a primeira vez que eu cobrei para ensinar para alguém, e aí eu faço isso até hoje. E eu gosto muito de prestar serviço com educação. Ah, tá. Rapaz, revelações que eu não sabia, mas que acaba inspirando. E eu aqui imaginando o período de escola que eu ensinava sem cobrar. E o quanto eu fui besta. Eu fazia capa de trabalho. Ó, pra isso, sempre fiz de graça. Fazia capa de trabalho, ensinava a tarefa. Eu tinha os níveis. E tinha a parte legal e tinha a parte ilegal. Porque a parte ilegal era eu fazer o trabalho pelo outro. Aí era mais caro. Mas eu tinha esse serviço também. Verdade sendo, tá vendo? Por favor, crianças não façam isso. Não façam isso. Eu fazia o trabalho escolar. Eu, tipo, trabalho em grupo. Eu pegava, aí eu fazia sozinho e vendia 4 vagas, por exemplo, se fosse de 5. Aí... Porra, não deveria ter te conhecido antes.
Então, nessa trajetória aí de empregos, empreender, que até hoje, né, é a sua, tá no seu sangue, tá, corre nas veias, como você sempre fala também. Eu queria que você fizesse pra gente uma análise, já que você é um cara que tá aí no meio de empresários e empreendedores, e todo dia você vive isso na veia, você ensina a empreendedores e empresários. Como é que você enxerga o mercado atualmente? Assim, se você pudesse dar um diagnóstico aqui de forma rápida para as pessoas, como é que o mercado ele se encontra? Vê, vamos falar principalmente. Eu vou primeiro começar falando de forma mais geral, depois a gente vai focar na nossa região aqui, né, no Triângulo das Confecções, vamos dizer aqui, né, no Agreste aqui. E depois a gente foca no tempo atual. Né? Falando de forma geral, empreender há 40, 50 anos atrás era a habilidade que o ser humano tinha de comprar e vender. Então, até hoje a gente chama de comerciante essas pessoas, né? Essa pessoa, o comerciante, aquela pessoa que sabe comprar e sabe vender. Só que essa habilidade, ela não é mais suficiente. Apesar dela ser importante, ter a habilidade de comprar e vender é importante, mas ela não é mais suficiente. Tanto é que a nossa região, se você pega Toritama, Santa Cruz e Caruaru, eles são muito conhecidos pela garra, pela determinação. Sim. Você vê uma reportagem a nosso respeito, ela vai falar de garra, de pessoas que acordam cedo, trabalham muito, etc. Tal. Isso é lindo e maravilhoso, mas não é mais suficiente. A partir de certo ponto da evolução dos negócios, a força do braço, apesar de continuar sendo importante, a coragem continua sendo importante, mas eles deixaram de ser suficientes, sozinho não resolve mais. E aí é onde começa a entrar a gestão, é onde começa a entrar estratégia, planejamento, conhecimento. E aí a gente vem passando por essa mudança. E se você analisar o mercado, você vai ver que essa mudança está acontecendo quase que por setores. Assim. Se você pega na confecção, se você pegar a confecção, essa evolução ela primeiro começou pelo produto. Então, aquilo que a gente chamava de sulanca não existe mais. Houve ali uma modernização, moda de fato entrou, qualidade entrou, matéria-prima melhor entrou, a gente evoluiu. Então, hoje os melhores fornecedores de matéria-prima atuam na região, não somente vendendo para cá, mas estando aqui, né, as fábricas, etc., conexões diretas com outros países do mundo. Então, melhoramos o produto. E aí, qual foi o segundo passo? Foi melhorar o comercial, a área comercial, que é isso, nós estamos em evolução ainda. Se você analisar direitinho, o produto está resolvido, nós somos muito bons nisso, a gente não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo com relação ao produto. Na área comercial, a gente ainda deixa a desejar. Estamos melhorando. E aí é onde entra os modelos de negócio no sentido comercial, de vendas, que aí eu acho que a gente está nesse boom. Né? A pandemia acelerou esse boom, mas o próprio Moda Center já foi um boom comercial. Né? Nós éramos muito bons em produzir, mas nunca nos importamos muito em vender, até porque a força do braço era suficiente. Aí eu fico bom em produzir, eu produzo bem muito, e vender é natural, porque se eu tenho o produto será vendido. Aí quando isso mudou, a força do braço não é mais suficiente agora e as empresas começam a precisar de uma área comercial robusta. E aí começou por pontos físicos, mas depois saiu rodada de negócio, representantes comerciais, aí vem o digital com toda força, onde entra primeiramente o WhatsApp, depois e-commerce, e uma dessa não vai matando a outra, né? O interessante é que elas vão ficando. E aí hoje uma empresa, para poder ser forte e robusta, ela precisa ter 4, 5 canais de vendas diferentes. E aí eu diria que é o que as empresas no momento precisam pensar muito. Em canais de vendas bons, canais de vendas que deem resultado. E canais de venda sempre no plural, como eu estou dizendo aqui, né? Não existe, tem uma palavra que está, Felipe, nosso designer, câmera, produtor, ele gosta muito dos termos em inglês, tem um termo chamado omnichannel, né? Que seria muito canais. Ou seja, não dá mais para o cara dizer assim, eu sou só do ponto físico, eu sou só do box.
eu sou só da loja, eu sou só do WhatsApp. Não pode ser mais só de uma coisa. Isso reflete muito do comportamento do consumidor. Sim, exatamente. A gente já fala de um consumidor que, ok, tem um produto, eu preciso dessa calça jeans, eu compro. Mas não, o consumidor está muito mais informado do que a gente, está muito mais conectado, está valorizando muito mais a qualidade, apesar de ser uma obrigação, mas tem a qualidade que ali, né, o prêmio, a qualidade, a durabilidade, o pessoal está prezando muito por isso. E aí, multicanais, super concordo. Está em vários canais, a probabilidade de ser mais visto, ser mais lembrado e vender mais é melhor. O que dizer para o pequeno, que só tem hoje o WhatsApp ainda? Que aí a gente vê Instagram mais de 16 anos no mercado, Facebook nem se fala, YouTube e tal, que são ali redes, mídias, que podem estar propagando negócio. Mas e para o pequeno que ainda não olhou para isso, né? E a pandemia, de fato, acelerou esse processo, mas, pasmem, ainda tem pessoas que não tem nenhum Instagram ainda, que é a vitrine. Mas tem ali o WhatsApp. Como falar para essa galera que você precisa ser multicanais? Como é que, na tua visão, a gente consegue fazer isso? Vê, a primeira coisa é o seguinte, é que se essa pessoa não acorda, ela será acordada. Mas dormindo, ela não vai permanecer. A não ser que seja para dormir o sono da morte da empresa. Como eu, inclusive, infelizmente, tenho presenciado alguns na nossa região também, sucumbi por causa disso. Então, não é uma questão de escolha. Não dá para... você é um pequeno empreendedor na nossa região. Não dá para você escolher só ter um canal de vendas mais. Agora, não dá. Não será suficiente para você. Você vai ser engolido. E aí você vai precisar agir. Então, qual é o primeiro passo e o passo mais básico? Redes sociais ativas e estratégicas. Qual é o segundo passo? É fazer essas redes aparecerem para o máximo de pessoas possível. Aí vai entrar já uma estratégia de tráfego pago. Aí depois disso já entra uma estratégia de marketplaces, já entra outras estratégias no próprio e-commerce. Mas vai precisar multiplicar esses canais de vendas. O canal de vendas único, primeiro, é uma pessoa que tem uma perna só, até sozinha ela cai, né? Não precisa nem ninguém para dar uma rasteira. Então, até sozinho cai. E imagina um ambiente onde essa pessoa que só tem uma perna, esse ambiente está esburacado. Pronto, então é isso. Então você precisa ter tentáculos hoje em dia. Então, 2 pernas ainda não são suficientes, você precisa ser como se fosse uma aranha ali, né? Você precisa ter tentáculos. E eu diria que mais, isso é uma coisa que a gente está vivendo agora, mas o próximo passo depois disso, eu falei da modernização da produção do produto, agora a gente está passando por uma revolução comercial, né? Vamos dizer, revolução industrial, estamos falando em termos locais, tá, galera? Revolução industrial, revolução comercial, e aí vem uma próxima, que ela vai envolver gestão e tecnologia. Quando você pega a parte de IA, por exemplo, né? E aí é tipo, eu não sei, Adilson, mas isso ainda não é para mim, não sei o que lá. Vai ser empurrado na tua garganta de alguma forma isso. Tá? E gestão em si mesmo, que até as empresas que já estão bem nessa área comercial, mas elas ainda pecam nessa parte de gestão. Tá? Que é ter dados das coisas, que é gerenciar bem os setores, que é delegar funções, que é ter uma boa gestão de pessoas, que é ter uma boa gestão financeira, que é ter uma boa precificação. Então, a parte de gestão do negócio, né? Seria o próximo passo. Gestão e tecnologia. Então, vamos pegar revolução industrial, revolução comercial e é uma próxima revolução que vai envolver tecnologia e gestão. E não tem um caminho de volta, né? É um fluxo que está acontecendo que nem tem volta e nem dá para ficar parado aqui, senão vai ser atropelado. Tá? Então, se o cara quer estar vivo, vai ter que estar vivo andando, para frente, inclusive. Então, quem está nos vendo aí agora, começa a se organizar nesse sentido, começa a olhar nesse sentido, porque é isso que vai acontecer. E aí tudo isso que você falou, a gente poderia elencar como características de empresas que deram certo estão dando certo. Sim. Existem as que estão engateando, existem as que já estão há anos no mercado, mas estão atirando para todo lado, e existem as que estão investindo da forma correta, seguindo um método, um passo a passo, tendo gestão de todas essas áreas que você falou, sendo de fato essa empresa que tem tentáculos para poder se sustentar e se destacar diante de tantos e tantos que surgem diariamente. E aí, aproveitando isso, você acha que isso parte de uma mentalidade ou existe uma outra característica mais robusta que
Ele poderia dizer, essa deu certo, porque surgiu de uma mentalidade, ou existe outra característica? Eu acho que existem algumas predisposições, assim, sabe? Tem gente que é mais aberto para o novo e tem gente que é mais fechado para o novo. Então, e aí, tipo, quem está nos ouvindo nesse momento se identifica com um lado ou com o outro. Não, rapaz, eu tenho mais dificuldade de mudanças, eu queria sossego, etc. Tal. E já tem pessoas, não, eu quero o novo, eu quero o diferente. Para esse eu quero o novo, eu quero o diferente, é tão difícil para contra o outro também, tá? Não é mais fácil para nenhum dos dois. Às vezes o cara acha, não, o que gosta da novidade, ele tem que se segurar para ele não dar tiro errado. E o que gosta de se segurar muito tem que tomar cuidado para não ser atropelado, né? Ficar para trás. Para o que gosta mais de ficar, para o que tem dificuldade com mudanças, com coisas novas, a sugestão que eu lhe daria seria o seguinte: pensa nos teus sonhos, pensa no que tu quer. Eu tenho certeza que você quer dar uma qualidade de vida melhor para sua família, você quer, você tem sonhos a serem alcançados. E esses sonhos, a barreira entre o que você está hoje e o sonho que você quer, é esse novo modelo de gestão que você vai precisar adquirir. Então, acho que não há motivação maior do que essa, sabe? Eu sempre olho para onde eu estou, isso é um exercício que eu faço de forma constante comigo. Eu olho para onde eu estou e olho para onde eu quero chegar. Aí, o que tiver entre esses dois, por mais que eu não goste daquela barreira, por mais que eu não queira passar por ela, mas pelo que eu quero depois dela, eu vou. Vai enfrentar. Então, a mesma coisa que eu digo para esse que tem a dificuldade de inovar, né? Olha, se você quer que o teu negócio fique como se fosse um emprego, então beleza, fica aí, tal, e aí esse empregozinho vai ser como um aposento que, se brincar, vai diminuindo ao longo do tempo. Mas se você quer alcançar alguma coisa na tua vida, se você tem sonhos a realizar, então, cara, supera essa barreira, que é a barreira da mudança, da modernização, sabe? Vai estudar sobre o negócio. Empreendedor tem que estudar. Empreendedor tem que aprender. Não é a força do braço, mas não. Olha, o empreendedorismo, com aquela pegada amadora, sabe? Da bodega, passou, acabou-se. Né? Não dá mais para gambiarra, não existe mais. Não dá, não faz mais sentido ter um negócio na base da gambiarra. Você precisa profissionalizar. E para profissionalizar, entra conhecimento e ação. Né? Já para aquela pessoa que é mais afoita, aí eu já digo o seguinte: toma cuidado, porque nem tudo que você vê na rede social, nem tudo que você vê na internet, nem tudo que os coaches dizem, nem tudo que os empreendedores de palco dizem faz sentido. Aquilo ali muitas vezes está sendo dito somente para vender alguma coisa. Então, toma cuidado nos teus próximos passos, né? Monta os teus próximos passos, sabe? Entenda bem do que você quer, né? Monte uma trilha para que você possa seguir. Tá? Essa vai fazer a grande diferença no seu negócio. Então, tanto o afoito quanto aquela pessoa mais contida, elas precisam agora passar por uma mudança. E essa mudança é o que vai definir o futuro dessas empresas. Perfeito. Então, diante disso, o mercado está mais competitivo ou mais cheio de oportunidades? Olha, por incrível que pareça, tá as duas coisas. E eu diria que a competitividade ela não vem somente por conta que tem mais empresas competindo nesse mesmo mercado. Eu diria que é por causa você até falou agora há pouco, né, de comportamento do consumidor. Então, o consumidor hoje, cada vez que passa, o consumidor ele é menos fiel. Né? Ele tem opções e essas opções são boas da gente escolher. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala num marketplace, por exemplo, eu preciso comprar uma coisa, eu preciso comprar uma peça para o meu notebook, por exemplo. Esses dias aconteceu exatamente isso. E eu entrei em 4 marketplaces diferentes. Para poder ver qual era que tinha melhor, e aí o cara sai comparando. Esse o frete é grátis, nesse não é. Nesse eles enviam, chega tal dia, esse não chega. Esse tem essa peça, esse não tem. E aí você compra... Ou seja, avaliações, esse não tem. É isso, você entra no produto, falaram bem, mandaram foto, mandaram vídeo mostrando. Ou seja, essa escolha não é tão maravilhosa para a gente, né? Mas ela não é tão maravilhosa assim para o fornecedor, não. Isso. Mas é uma realidade. Então, a competitividade existe. Porém, as ferramentas que nós temos hoje são infinitamente melhores do que as que a gente tinha 10 anos atrás. Então, a oportunidade é muito maior também. Então, hoje é muita oportunidade e muita competitividade.
né? E é muito autocompetitivo se você aproveitar as oportunidades que o mercado... Exatamente. Então, assim, é um ambiente que, assim, se você analisa direitinho, até pelo lado psicológico, é um ambiente que ele é mais estressor para o empreendedor, né, do que há um tempo atrás, né? Eu lembro como se fosse hoje, tem muito empreendedor na nossa região que, pô, eu sempre gostava de ser aquela pessoa na minha ali, fazendo o meu, produzindo minhas pecinhas, etc, tal. Nunca gostei de aparecer, nunca gostei de ir numa reunião, nunca gostei de atender um representante, nunca gostei... Aí hoje em dia o cara tem que fazer tudo isso. Hoje em dia o cara tem que gravar vídeo para rede social, hoje em dia o cara tem que meter a cara, hoje em dia o cara tem que ir para um evento, tem que ir para um curso, tem que... né? Ou seja, mudou a realidade. Ficou um pouco, de fato, mais desafiadora. Né? Em compensação, tem muito mais oportunidades. Então, eu vou até parafrasear nosso amigo Pedro, Pedro Everton, que ele numa participação em sala de aula, na minha turma, de marketing, ele falou, diz muito nesse sentido, de que, ok, é desafiador empreender, mas veja as gerações passadas. Das gerações passadas até aqui, a nossa é a melhor. Ferramenta na palma da mão, sabe? Ter acesso à educação, a cursos que vão te mostrar a realidade, a vida real, sem muita teoria, mas que de fato amanhã você já pode estar colocando em prática. Então eu me deparo muito com isso dos empreendedores. Eita, era tão bom quando a gente só postava foto do produto e vendia. Era muito bom, mas passou, mudou. O consumidor ele quer que você dê a cara, quer que você mostre a solução do produto dele. E isso a gente tá falando aí de 2026. E para os próximos anos, né? A gente já imagina, beleza, mudou muita coisa daqui para cá, pandemia acelerou muitos processos, mas daqui para frente, como é que você enxerga o mercado? O que é que o mercado ele vai exigir dos empreendedores, dos empresários daqui para frente? Vê, essa coisa da imagem do empreendedor, ele está muito focado ali na área comercial da empresa, já é uma realidade, né? Se a gente vê de baixo para cima é tendência, né? Você vê que, por exemplo... Era muito comum nas grandes empresas eles fazerem campanhas de marketing bem caras e robustas com personalidades. Sim. Então você contratava um cara super famoso, Rodrigo Hilbert, para fazer o comercial da CIMED. Aí hoje em dia, quem é que faz o comercial da CIMED? É o dono da CIMED, João Aldib, né? E a gente pega exemplos como esse, né? Aí você pega aquela Virgínia, né? Quem é que faz a campanha dela? É a cara dela. Cacau Show, Isso, o Cacau Show, o cara eliminou qualquer propaganda que não seja a imagem dele. Ele bota vende lá história, o chapéuzinho dele, vai mostrando a fábrica e tal, né? Parque. E aí quando a gente pega para nossa região, você diz, Deus, mas isso é os grandes, tal, pequeno. Olha, a empresa local aqui, que não tem cara, ela vai ter a mesma dificuldade. Primeiro, porque ela não tem uma marca fortalecida, então não há uma confiabilidade. Quando você mete a cara, a vantagem que você ganha de forma imediata é a confiabilidade. Porque as pessoas não estão mais simplesmente entrando em contato com uma marca suspeita, mas sim com uma pessoa, né? Por exemplo, eu tenho pessoas da família que moram em Maceió. E aí eles dizem muito assim, Adilson, o pessoal daqui fica com medo de comprar lá por causa de golpe, não sei o que lá, tal. Vê. Ou seja, de fato, você entra no Instagram, aí só tem foto de modelo ou de IA, né? E aí um Instagram bonitinho, cheio de fotos realmente, foto de frente, foto de lado, blusinha de todo quanto é jeito, uma logomarca bonita. Aí me diga uma coisa, qual é a confiança que eu tenho, a segurança que eu tenho de comprar nessa... Se eu não vi ninguém fardado, eu não vi ninguém separando peça, eu não vi um estoque, eu não vi um ponto de venda, eu não vi um dono saindo para ir comprar tecido, eu não vi o dono indo buscar peça numa facção, eu não vi... Né? Então, acho que a grande sacada realmente para o pequeno empreendedor agora é botar a cara. Eu acho que as duas coisas que a gente precisa pensar muito. Né? A primeira eu falei agora há pouco, que é multicanais, a gente precisa estar em multicanais. E a segunda é o empreendedor muito presente na área comercial, né? Terceirize sua indústria, né? Delegue o operacional, contrata uma pessoa legal para fazer o administrativo ali, essa pessoa controla o administrativo, financeiro, gestão de pessoas, tu bota na mão de uma pessoa ali boa, paga um salário para aquela pessoa fazer aquilo, né? A produção terceiriza. Agora, o comercial, você precisa estar muito presente. Seja sua imagem, seja sua presença, seja sua estratégia. A área comercial, ela é a área para o empresário passar 80% do tempo dele. Perfeito, perfeito. E aí, diante de tudo isso, vamos entrar agora no assunto que é o foco do nosso
podcast, que é Marketplace. Marketplace. Esse canal de vendas que para nossa região parece novo, mas que está aí há anos e anos no mercado e tem muita gente fazendo dinheiro e muito dinheiro, sem dúvida. Usando dessas plataformas. Nós somos consumidores. Sim. E aí agora eu quero puxar um pouquinho do lado de quem está lá vendendo, né? A gente sabe da comodidade que é usar o Marketplace para comprar, para fazer uma troca, enfim, a comodidade da nossa casa, o que antes demorava 25 dias, no outro dia tá chegando, daqui a 2 dias, uma semana, enfim. Como é que você enxerga o crescimento dos marketplaces na nossa região? Primeiro, como é que você enxerga hoje e como é que você enxerga essa escala mesmo, esse crescimento de marketplace na nossa região aqui, no nosso polo? Maravilha. Só dando um adendo, né, é que marketplace realmente não é novo e geralmente a palavra marketplace, no momento, né, hoje, nos dias de hoje, ela está muito associada a plataformas digitais. Mas quando a gente fala marketplace, é um ambiente coletivo, né, de comercial. E aí, tipo, isso é uma coisa muito antiga, né? A Feira da Sulanca é um marketplace. Isso. O Moda Center é um marketplace. O shopping é um marketplace. E eu diria mais, na minha infância, a gente comprava no marketplace, que eram as revistas. Verdade. A gente abria lá a Hermes, né? E tinha lá produtos de diversas marcas. Tinha da Tramontina, tinha das marcas de sapato, perfume, não sei o que lá. Aquilo era um marketplace. Que vinha para casa da pessoa, a pessoa fazia o pedido, a diferença é que ele é digital hoje. Isso. Então, primeiro que não é novo, então não é uma coisa passageira, não é uma onda. O que vem mudando de lá para cá são as ferramentas. Mas juntar várias marcas e vários vendedores para vender num ambiente só, sempre existiu. Não é isso? Isso. Então, a partir do momento, pronto, o supermercado é um marketplace. O supermercado é um marketplace, onde você vai, tem diversas marcas vendendo ali dentro. Você vai ali escolher. Exatamente. Você Vitarella, Vitamassa, não sei o que lá, eu quero Omo, eu quero não sei o que lá, Coca-Cola ou Pepsi. Né? Ou seja, tem empresas vendendo naquele mesmo ambiente ali e aquilo é um marketplace, né? Um ambiente de mercado. E aí, modernizou-se, digitalizou-se e hoje nós temos os marketplaces no sentido de plataformas digitais. Então, a primeira coisa que a gente vê, historicamente falando, é que não é passageiro, tá? Simplesmente vai continuar e permanecer. Aí, isso eu estou falando de forma geral. Agora, vamos afunilar para a nossa região. Nossa região, ela sempre teve uma dificuldade, e não é por conta que a gente é inferior a ninguém, mas é por conta de logística. Então, por exemplo, o nosso polo aqui, ele é improvável. Porque a gente fica numa região desfavorecida do país. Nós não somos um eixo. Né? Nós não somos um eixo. Então, claro que o desenvolvimento ele demora mais a chegar aqui. E quando chega, é só para frente. Né? No nosso caso, e aí o marketplace chegou na nossa região. E chegou para ficar. E, inicialmente, quando chegou, não fazia muito sentido ter a operação rodando em Pernambuco. E hoje já faz. Hoje já faz. Aí vai chegar um momento onde os marketplaces fazem bases aqui, centros de distribuição e logística, etc. Então, ou seja, os próximos passos daqui para frente é só de crescimento para essa área. Tá? Não tem um para trás, é só para frente. O consumo, a gente sabe que vai continuar acontecendo, então já é tendência você comprar pelo teu aplicativo. A diferença é que para quem vende vai ficar mais viável, cada vez mais viável e mais competitivo também, lógico, né? Quanto mais viável fica, quanto mais oportunidade tem, mais competitividade tem também, do jeito que a gente falou antes. Então é o seguinte, o pessoal diz que quem acorda mais cedo bebe água mais limpa, mais pura, né? Quem chega antes, né? Isso. Então a hora é uma hora assim, tipo, já está passando um pouquinho, a água já está turvando, né? Não é que vai deixar de ter água, é porque vai ter mais gente bagunçando essa água. Então a hora é essa de aderir e de ficar bom nisso, de aprender, até porque não é de forma imediata assim, né? Vou postar 2 brusinhas na Shopee e vai vender para cá. Não é assim, né? Tem uma estratégia, tem empresas que acompanham, tem um processo a acontecer. Assim, é um negócio, tá? Pensa assim, é um modelo de negócio dentro do meu negócio, tá? E aí, a partir do momento que você adere a isso e bota energia nisso,
E aí tem muita gente, porque eu não tenho tempo de me doar, isso, etc. É porque não está fazendo o meu conselho anterior, que era delegar o que é operacional, delegar o que pode ser mecanizado e entrar de fato no que é estratégico, que é a área comercial da empresa. Então, talvez seja necessário para você entrar em marketplace, você que está me vendo agora, fazer uma mudança estrutural dentro do teu negócio, no sentido de essa carga operacional que você tem, né? Tem muito empreendedor num porte legal já e que quarta-feira está separando peça, amarrando pacote, etc. Tal. Então, esse tempo preciosíssimo e caro, porque você é caro para a empresa, esse tempo caro ali poderia estar sendo utilizado para uma estratégia de marketplace, para uma estratégia de tráfego pago, para a abertura de novos canais de vendas, para coisas estratégicas, atividade de alto custo. Aí você vai e coloca teu tempo numa atividade de baixo custo, que você poderia pagar salário mínimo para aquilo acontecer. Então, a partir do momento que você delega a atividade de baixo custo, você foca na atividade de alto custo, das quais o marketplace eu acredito que sejam das mais importantes no tempo atual. Perfeito. E diferente do que muitos imaginam, o marketplace, ele, é o que você falou no início da nossa conversa, é mais um canal. Exatamente. Não é um canal que vai substituir o teu atacado, não. a tua operação no ponto físico, pelo contrário. Ele vem para escalar, vem para somar. Então, qual é a estratégia que a gente poderia usar? E aí a MG7 já se adiantou em ter um curso sobre marketplace, mini cursos e cursos sobre isso. E diante da estratégia, assim, o nosso polo está preparado para essa transformação? E qual seria a estratégia da gente cada vez mais educar essa galera e para ela entender que não, primeiro, a margem é diferente, o teu posicionamento lá é diferente, não vem substituir atacado e nem sequer é uma fórmula mágica que vai te dar resultado do dia para a noite se você tiver com a mão na cabeça buscando aí como vender. Quais seriam as estratégias? Eu diria que o caminho seria mais ou menos o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é entender sobre isso, né? Então, você que é empreendedor, você precisa aprender sobre isso. A minha sugestão é que você estude os marketplaces antes de qualquer coisa. Não vai querer já abrir uma conta, não vai querer... Não, estude, entenda. Se você entender, você vai perceber que aquilo faz sentido para você. Aí é hora de você começar a agir. Ou seja, primeiro estude, depois haja. Não bota os pés pelas mãos. Não faz... Porque senão corre-se o risco de você, pronto, no começo de tráfego pago, acontecia muito isso. O cara tentava fazer sozinho, aí, isso há 10 anos atrás, por exemplo, aí investia R$500, que 10 anos atrás R$500 era dinheiro. Aí o cara, presta não isso. Porque não soube, primeiro não aprendeu, né, não teve toda uma estratégia. A mesma coisa hoje, então corre-se o risco do camarada ir lá e tentar agir, aí não dá certo, e aí ele diz, não, isso não presta. Então, para você não ganhar uma imagem negativa de algo que é maravilhoso, primeira sugestão, ganhe conhecimento. A partir do momento que você ganhar conhecimento, você vai saber o próximo passo, que é colocar em prática. Se você vai precisar de ajuda, você contrata uma agência como a Agem, por exemplo. Se você vai tentar se virar sozinho, mas depois do conhecimento é o que você precisa. Então, assim, siga esse passo a passo. Primeiro, entenda, estude. E a partir do momento que você entender e estudar esse mercado, você vai perceber que é uma oportunidade incrível, maravilhosa para o teu negócio. Tá? Como Juscelia disse, não é mágico, não é do dia para a noite e não é fácil. Né? Eu, particularmente, eu tenho duas restrições assim, sabe, Juscelia? Eu sou meio crítico de dois tipos de gente. Daqueles que diz que as coisas é muito fácil. Tá? Comecei, já estou bombando, isso mudou minha vida, e não sei o que lá e tal, e foi rápido. Eu tenho essa restriçãozinha assim, eu costumo não acreditar muito nisso, até porque a minha vivência é uma vivência onde, graças a Deus, eu tenho tido resultado na vida, mas dá um trabalho da molesta. E tenho também abuso de quem diz que não dá certo, não funciona, não é para você, não presta. Então esses dois extremos, sabe, eles prejudicam muito o empreendedor. Então, pensa assim, é bom sim, dá certo sim, mas não é fácil, vai ser trabalhoso. Mas como você não é preguiçoso, você não é preguiçosa, quem está me assistindo, então você vai lá, vai ter o trabalho e vai ter o sucesso. Vai entender que leva tempo. Né? Empreendedor precisa ser paciente. A gente precisa entender isso. As coisas nos negócios não acontecem do dia para a noite. É como se fosse o seguinte, uma pessoa bem sem paciência,
pilotando uma moto. Aí ela entra naqueles buracos, nas brechinhas, e não sei o que lá, tal. E pega essa mesma pessoa e bota para dirigir uma carreta, uma bitrem. Ela vai ter que ter paciência. Então o teu negócio é como se fosse a carreta bitrem. Ela é mais lenta, ela não passa em qualquer brecha, ela precisa de um planejamento maior para poder entrar num canto, para sair, para passar nos lugares. Então, pensa dessa forma. Primeiro eu preciso entender, depois eu preciso agir. E agir com paciência. E aí você vai ver que funciona, que dá certo. E é só olhar ao redor, tem muita gente dando certo. E tem uma errada dando errado também. Ou seja, aqueles que erraram nessas etapas que a gente está dizendo. Exatamente. E aí, isso que você falou, a gente se separa muito aqui na agência. Por isso que o primeiro contato é comigo, porque eu faço essa reunião mesmo de triagem até para entender se a galera, se a empresa tá no momento dela. Qual a expectativa também da pessoa, né? Que a pessoa chega, já chegou de toda qualidade, todo perfil aqui. Eita, José, não estou vendendo no meu atacado, no meu ponto físico e tal. Vai salvar a minha empresa. Vai salvar a minha empresa. Não é assim. Por quê? Porque vê muitos desses caras, os gurus de internet, que dizem que tudo é fácil, que tudo é do dia pra noite. Tá ali fazendo a propaganda de algo que, poxa, passa a impressão que realmente é fácil. Mostra lá aquelas fotos em cima dos pacotinhos, né? Tal. Aí mostra as etiquetas todo dia saindo. Eita, até meu dia já faturei tanto. Que a galera cria essa expectativa de que não vai me tirar do fundo do poço, e não vai. Chega aqui empresas que acham que tá preparada porque vê o colega vendendo. Ah, não, o colega tá vendendo, eu vou vender também. Só que não tem a mesma disponibilidade, não tem o investimento, não tem a vontade, a vontade de fazer acontecer e, de fato, a disponibilidade. Porque é tempo, cara, é tempo. Tem um tempo que você falou, é caro. Então tem que ter o tempo pra tua agência. Embora a gente faça o trabalho de gerenciamento, mas tem que ter o cara lá, o dono de dentro. E tem a pessoa que chega aqui de fato com essa mentalidade, com essa abertura, entendendo que não é do dia pra noite, entendendo que a loja pode performar em um mês, mas pode durar 3. E que são essas pessoas que têm resultado. A gente tem aqui muitos cases, graças a Deus, em menos de um ano de agência, a gente tem várias pessoas que estão nesse mais um canal, ou seja, estão operando muito bem no atacado, estão operando muito bem em suas lojas, mas que tem um outro braço aqui, um outro tentáculo que está caminhando muito bem, obrigada. Mas pessoas que tiveram tempo, pessoas que investiram, pessoas que entenderam que não tinha uma receita pronta e que cada loja era uma demanda específica. Então, o cara que vai ter resultado é justamente esse. O da paciência, de entender que existem processos e que o resultado ele vai vir. Mas depois de várias tentativas, estratégias e, de fato, a coisa muito mais robusta do que ele pensava, é porque é tudo muito novo também. Verdade. E aí, já aproveitando, por que alguns empresários eles abraçam, né? Para além do marketplace também, o digital em si. Tem esses que abraçam e tem outros que resistem. Por mais que a gente fale aí de a pandemia acelerou, muita gente acompanhou, ainda existem as pessoas que realmente estão super resistentes a esse novo mercado, ao mercado, como você falou, que não tem espaço para amadorismo, mas que estão resistentes. Então, por que ainda existem esses que abraçam e esses que resistem? Interessante. Eu diria que tem duas coisas aí envolvidas. A primeira é a vivência em si, né? Se a pessoa a pessoa que é do analógico mesmo, por exemplo, tem até uma questão de geração aí, né? Se você pega ali uma pessoa com 50 anos de idade, a juventude dela até os 20, até os 25, né? Ou seja, toda a formação dela e até resultados na vida, até os 30 praticamente, vamos dizer assim, né? Porque essa digitalização mesmo do mundo, ela veio a partir dos anos 2000. Então, quando você pega uma pessoa que tem 20, que tem 50 e poucos anos e viveu, sei lá, 30 anos numa era analógica, e você apresenta a essa pessoa agora uma era digital, ela vai ter resistência, né? Então, por si só, né, biologicamente, isso já interfere. Aí entra a segunda coisa que eu falei, entra os sonhos. Porque essa pessoa de 50, se ela souber muito bem o que ela quer da vida, ela começa a perceber que aquela barreira, que é o digital para ela, vai precisar ser feito. Inclusive, eu tenho, né, alunos nossos lá na MG7 e empresários de consultorias e de treinamentos que a gente faz, que o cara é totalmente leigo com relação ao digital, mas ele aderiu ao digital. Gente, como é que você é leigo, mas aderiu? O teu negócio aderiu, ele não precisa necessariamente saber,
mas tem saber fazer, mas tem tráfego pago rodando na empresa do cara, a empresa tem site, ou seja, tem toda uma estrutura digital acontecendo, porque ele se abriu para isso, mas ele não sabe fazer aquilo e não tem problema, mas ele gere os resultados daquilo. Então eu diria que essas duas barreiras, seja a barreira geracional mesmo, e seja a barreira daquela dos sonhos, dos objetivos que eu falei, né? Quando o cara sabe o que quer, Juscelia, a pessoa quebra essa danada dessa barreira. Porque tem uma barreira gigante aqui na minha frente e eu só tenho uma pá. Meu amigo, vai ser de pá em pá mesmo. E aí você vai tirar essa terra e vai passar aquilo ali. Sabe? Vai muito do que você quer. E aí eu peço até para que você que está nos assistindo se desperte. Peraí, você quer o quê da vida? Tu quer o quê, cara? Você empreende para quê? Para sobreviver, para pagar a conta, para pagar boleto, que nem... né? Cara, não. Se você quer chegar mais distante, você faz um esforço que as pessoas não fazem. A gente que empreende, eu costumo dizer o seguinte, a gente vive uma vida mais insalubre, Juscelia, do que o ser humano normal. A gente é exposto a um nível de estresse muito maior, a gente é exposto a tensões muito maiores. Né? Hoje é dia 1 de junho, o dia da gravação, né? Você deve estar vendo dia um pouquinho mais para frente. Mas está começando o mês... E qual é a segurança que nós empreendedores temos? Qual é a garantia que a gente tem com relação a esse mês? Nenhuma. A minha certeza são as despesas. Eu tenho essa certeza, mas o faturamento eu não tenho. Então você dizer que isso é uma coisa que não é estressora, que não é... Agora, aí eu resolvi viver essa vida. Então é para ter resultado extraordinário também, porque se for para ter o resultado que uma pessoa teria tendo prestado um concurso, não vale a pena. Não vale a pena. É melhor ter ido prestar o concurso, é melhor ter sossego. Então você tem que escolher, né? Ter sucesso ou ter sossego. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, não. Tá? Empreender é estressor, né? E talvez eu não tenho uma fala muito romântica com relação ao empreendedorismo, sabe, Juscelia? E eu sei que o pessoal romantiza muito. Tenha seu próprio negócio, trabalhe no que você ama, porque você nunca vai trabalhar. Vai trabalhar sim. Vai trabalhar para caramba. Então depois trabalhe no que você gosta, que você nunca precisar trabalhar. É claro que você vai trabalhar, é no que você gosta, mas vai trabalhar sim. Né? Então não é romântico, né? Tem um monte de restrições, tem um monte de dificuldades. Em compensação, empreender te entrega um resultado absurdamente maior do que as pessoas que não empreendem. Então, isso é o nosso mérito. Então, eu estou dizendo para você de casa agora, se você está empreendendo, está tendo esforço, mas não está tendo a recompensa, então está errado. A matemática não está fechando. Então, porque talvez você esteja faltando sonhos, talvez esteja faltando algo específico que você está querendo alcançar. Então, a partir do momento que você estabelecer isso, eu quero chegar em tal canto, eu quero adquirir tal coisa, eu quero tirar tais férias, eu quero fazer tal coisa, aí eu quero fazer tal viagem, eu quero adquirir tal meio de transporte, eu quero fazer a minha casa dos sonhos, eu quero ter isso, eu quero... Cara, quando você botar esse objetivo, eu duvido, pode ter tecnologia nova, pode ter método novo, pode ter mudança governamental, lei, você adere a tudo, você desmancha, porque você tem algo que você está perseguindo. Agora, se o objetivo teu é fechar o mês, se o objetivo teu é pagar as contas, se o objetivo teu... Então é melhor um emprego. Não faz sentido, não fecha. Né? Então, eu diria que não é uma escolha aderir à tecnologia, aderir a marketplace. Né? Vamos pensar nos próximos 10 anos. Quem não estiver vendendo em marketplace, né? Ou você acha que o WhatsApp vai continuar bombando em vendas? O WhatsApp vai botar um marketplace para ele, meu amigo. Exatamente. Né? A Meta vai meter um marketplace na história aí. O concorrente dela não já está fazendo? Né? A Meta vai fazer também. Ou seja, vai ser obrigatório. Então não é melhor fazer enquanto a escolha, né? Do que quando for obrigado. Então, vai logo. E quem começa antes, daqui a 10 anos vai estar maduro, já errou o que tinha de errar. Né? Vai conhecer o caminho das já coisas conhece aí. Muito bem, exatamente. E o que você diria realmente para esse empresário que ainda acredita que marketplace não é para ele? Qual a mensagem? Se você tivesse agora uma sala cheia de empresários e você tivesse a missão de dar somente essa mensagem, deixar essa mensagem, qual seria? Certo. Vê, eu acho que tem momentos. Né? A empresa precisa passar por um processo de preparação. E eu diria o seguinte,
abrir a conta e começar a vender realmente pode não ser para você agora. Agora, preparar tua empresa para isso é para ontem, né? Então, não, porque eu acho que não é para agora, minha empresa não está preparada. Realmente, vender não é para agora. Mas quem disse que marketplace começa por venda? Né? Marketplace não começa por venda, não. Venda é uma consequência de ações. Então, preparar o teu negócio para marketplace passou do tempo já. É para ontem. Agora, vender é para amanhã, né? Vamos pensar assim, passado, presente e futuro. Tem algo que você já deveria ter feito, que era aprender, estudar, buscar ajuda, né? Já deveria ter feito, mas dá para fazer agora, e colher resultados disso. Aí pode ser que para o teu negócio essa preparação seja 6 meses, pode ser que seja 1 ano, não é assim, sério, porque tem modelos de negócio mais difíceis de adaptar, o cara não tem sistema, não tem controle de estoque, o cara não tem precificação, o cara não tem CNPJ. Então, logicamente, que talvez leve 1 ano para você colher resultados, talvez leve 1 mês. Mas concorda que quanto mais você demora a começar esse processo, mais vai demorar para frente? Né? Então, se vai demorar 1 ano e você começa daqui 1 ano, vai demorar 2. Né? Então, vender talvez não seja para você agora. Preparar o teu negócio para isso é para agora. Perfeito. E aí, tenho mais 2 perguntas. A penúltima, como é que a MG7 Educação tem contribuído? Não só no sentido de marketplace, mas de vendas online em si. Como é que vocês têm contribuído? Sou suspeito de falar, mas para, de fato, ensinar esses empreendedores, para trazer, de fato, não só a tendência, mas a vida real do mercado em relação às vendas online. A gente tenta sempre fazer assim, com que a gente tenha um suporte para o empreendedor desde antes daquela onda virar. Então, por exemplo, a gente ensina tráfego pago desde quando, se a gente dissesse tráfego pago, as pessoas não entenderiam. Aí a gente chamava propagandas online, anúncios online, propagandas pagas na rede social. A gente botava esses nomes assim, porque se a gente dissesse tráfego pago, ninguém sabia o que era. Ou seja, vê para isso. Né? Aí, redes sociais ativas, estratégicas, foto e vídeo é uma coisa que a gente ensina. Então, assim, aí isso segue até hoje, né? Não morre, mas aí entre as coisas novas. Aí Marketplace, a gente, em 2026, a gente aderiu com força total. Então a gente está tendo, né, turmas tanto de mini cursos, que aí eu acho que o mini curso ele é muito para esse cara que está na dúvida se é para ele. Né? Rapaz, isso é uma coisa que está todo mundo falando, mas eu não entendo muito bem, eu não sei se é para mim. Faça um mini curso de R$ 197. É o preço que você vai pagar para entender dessa coisa e decidir se é agora, se é mais para frente, se começa a preparar agora. Como é que faz? Você toma essa decisão. Já sei que quero aderir a isso. Aí a gente tem um curso um pouco mais longo, que é de 6 meses de duração, com aulas 1 vez por semana, que a vantagem desse é que você consegue ver a coisa andando ao longo do curso. Inclusive, na turma atual, tem gente tendo resultados, etc. E tal. E tem também os que não têm resultado, viu, galera? Ou seja, o conteúdo foi o mesmo. Aí tem alguém que está bombando e tem alguém que não está. Então, a gente entende que é as ações da pessoa, né? Se o ambiente é o mesmo, se a aula é a mesma, né? E aí teve alguém que adere e tem alguém que não adere. Então, eu sugeri, né? Nós da MG7, a gente entrega assim, o melhor conteúdo possível, né? Que inclusive os professores desses cursos de marketplace nossos são exatamente a equipe da agência de Juscelia. Então, a partir do momento que a gente tem esses profissionais lá de alto nível, de alto gabarito, você se capacita, aprende para poder de fato aderir. E aí quando a gente ensina dessa forma, a gente começa a perceber que o mercado ele começa a aderir. Então, aí entra a IA, que a gente está agora, né, naquela... essa onda ela está subindo assim e tem, né, e a gente já também com cursos nessa área para ajudar o empreendedor e o colaborador a se desenvolverem mais na área de IA. E aí IA, tráfego pago, marketing digital e marketplaces, eles estão se unindo assim, porque a IA está entrando em todas essas outras. Né? Aí tráfego pago já tem dentro dos marketplaces, a IA já dentro dos marketplaces, a IA está dentro do tráfego pago.
E a IA está dentro da propaganda digital, está dentro das redes sociais, por exemplo, também. Então, assim, entre você, que é empreendedor, né, mergulhe no mundo digital. Ou tem alguém bom na sua empresa que mergulhe por você nisso. Né, e que você analise os resultados e tal. E engraçado que quando você fez esse panorama agora, antes a galera tinha vergonha de aparecer no Instagram. Uhum. Não, na Shopee, no Mercado Livre, eu só posto minha foto. Mas você tem que criar conteúdo também. Inclusive, o que mais vende são as lives. Então não tem pra onde correr. Ou você tá lá dando sua cara, ou coloca alguém pra representar a sua empresa, ou não tem venda. Não tem, porque a vida é uma consequência. Credibilidade, confiabilidade, como você falou, e consequentemente a venda. E para quem é cliente, né? Quando a gente vai comprar, que a gente assiste um vídeo explicativo do produto, como dá mais credibilidade. Né? Você viu uma foto, você assistiu um vídeo. Você acredita muito mais no vídeo. Exatamente. Tá Esses dias eu comprei uma fita que eu não precisava, só por conta de um vídeo, que a fita, ela pregava até uma pessoa na parede. Eu disse, quero ver? Não testei comigo, mas a porcaria fita, mas eu comprei. Que coisa, tá vendo? Pelo vídeo. Então, assim, nós no lugar de consumidor, é essa sensação que a gente tem. Então, você, enquanto vendedor, é essa sensação que o cliente vai ter. Você precisa causar essa sensação. Exatamente. Perfeito. Adilson, a gente está se caminhando para o final. O tempo ele está voando. Sempre uma aula estar com você, obrigado. Conversar contigo. Mas para a gente encerrar, eu queria perguntar para você o que é sucesso para Adilson. Gostei da pergunta. Sucesso é você chegar com 40 anos de idade, como eu estou agora, e sua filha de maior poder continuar precisando de você, querendo estar com você, trabalhando junto com você, contribuindo junto com você, seguindo o legado do seu negócio. Eu acho que essa é uma vitória e esse é um sucesso que, tipo, não é financeiro, não é monetário. Então, se a pessoa só olha para o sucesso pelo olhar financeiro, com o tempo ele vai perceber que não justifica. Por exemplo, não justifica você ter sucesso nos negócios e fracassar na saúde. Não justifica você ter sucesso nos negócios e fracassar na família. Eu sou rico, mas os meus filhos não me respeitam. Eu posso ser chamado de empresário, eu posso ser chamado de pessoa de sucesso, eu posso ser chamado de professor, eu posso ser chamado de referência. Mas a coisa que eu mais gosto de ser chamado é de papai. E isso pra mim é sucesso. Que massa. E ela tá ali, ó. Tá ali. Eu me emocionei. Que massa. Mas é bom, chora vende. Dá um corte. Dá um corte aí. Cara, que fantástico, que fantástico. Sempre uma aula e sempre um aprendizado estar contigo. Bom. Acho que feliz. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar junto, eu sempre sou muito grato a você pela oportunidade. A MG7 é a minha segunda casa, como eu falo, eu só saio de lá quando a disse, não dá mais não. Porque de fato, eu costumo dizer, a sala de aula ela me transforma. E a MG7 ela tem essa missão de transformar vidas, pessoas. Mas primeiro ela transforma a gente, fora, né? Exatamente, que está lá. Porque a gente não teria motivação nenhuma de estar transformando outras vidas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse cara que tem o prazer de chamar de amigo. E é isso, eu tenho certeza que vai ser uma aula, tanto pessoal quanto profissional, para você que assistir esse episódio completo. E a gente fica por aqui, fique de olho nos próximos episódios, que aqui é assim, é falar de vendas, é falar de negócios, mas eu super compactuo de que sucesso não é só sobre finanças. É sobre o CPF, sabe? Tá em paz, tá bem, tá com a família. E isso, dinheiro no mundo, paga. É verdade. Não é isso? Obrigada para você que assistiu até aqui. Atenção para os próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ser outras aulas para vocês. Até o próximo episódio.